Passa bem o recém-nascido encontrado numa praça perto da rodoviária do Plano Piloto. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar quem abandonou mais essa criança. Pois é, uma pesquisa também está sendo feita nos hospitais para tentar descobrir quem é a mãe do menino. É que o bebê tem um furo no pé, o que leva a equipe médica a acreditar que ele pode ter feito o teste do pezinho. Foi nesta praça, em frente a um shopping do setor de diversões norte, que a criança foi encontrada. Eu pensei que fosse alguém deixou uma sacola com algum lixo, alguma coisa, e o vento estava balançando ela. Eu nunca imaginava que era uma criança. O menino, um recém-nascido, estava enrolado numa manta. Usava uma fralda descartável, roupinhas e até luvas. Ele estava com aquele chapeuzinho, gorro tirado da cabeça. E aquilo estava incomodando porque o vento estava batendo no rosto dele. Edson levou o bebê até o posto de atendimento dos bombeiros da rodoviária. Eu fiquei emocionado e senti feliz na hora porque fui eu que achei, sou uma pessoa boa e ele estava na hora certa e foi Deus que me mandou para lá, que eu não tinha nada que fazer lá. Aqui, ele foi recebido por uma equipe de 6 militares. O subtenente Roberlândio mostra a maca onde a criança foi avaliada. Ele estava calmo, tranquilo. Então, provavelmente ele tinha se alimentado há pouco tempo. A fralda estava seca, estava limpa. E ao verificar o cordão umbilical, nós percebemos que ele estava clipado. Ou seja, quer dizer que a mãe deu à luz no hospital. Depois de meia hora, o bebê foi levado numa ambulância para o Hospital Materno Infantil, onde recebeu o nome de Arthur. Com 2,1 kg, o bebê passou por exames. Internado na pediatria do HMIB, ele passa bem. Ele vai ficar sob os cuidados do hospital, né, sob responsabilidade do hospital, e já foi tomadas providências para comunicar ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância para que vai definir a guarda da criança. O caso está sendo investigado pela polícia, que já pediu as imagens das câmeras de segurança aqui da região para tentar descobrir quem abandonou o recém-nascido. Uma pesquisa também está sendo feita nos hospitais para identificar entre as mulheres que deram à luz nos últimos dias quem é a mãe do menino. O bebê tem um furo no pé, o que leva a equipe médica a acreditar que ele chegou a fazer o teste do pezinho. Sendo feito o teste do pezinho, não há outra maneira a ser feita a não ser realmente se ela ter sido nascida no hospital, porque o teste do pezinho é feito só em ambiente hospitalar. Há menos de um mês, outro caso de abandono de recém-nascido, desta vez no Lago Norte. A menina ainda estava com o cordão umbilical quando foi deixada ao lado de uma lixeira. A mãe apareceu horas depois, dizendo estar arrependida. Ela espera a decisão da justiça sobre a guarda da criança. Em outubro do ano passado, um bebê foi encontrado num matagal do Gama, debaixo de chuva. A criança acabou sendo adotada. Abandonar crianças é crime, que pode ser punido com prisão de até 4 anos. Quem é pai, a gente sabe que é um ato extremo. Então, nós não podemos julgar, não sei o que aconteceu. Tem todo tipo de para a pessoa evitar, para não ter filho, para não abandonar na rua. Já que não quer os filhos, dê uma pessoa que pode criar. Não tem condições de criar, né? Mas só que não devia fazer assim, abandonar não. E também outra coisa, né? Só se fala da mãe e o pai, porque o pai também tem culpa nisso, né? Aqui com a gente o supervisor da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude, Walter Gomes, e o psicólogo Valmor Borges. Boa noite, senhores. Doutor Valmor, eu começo com o senhor recuperando um pouquinho do que um dos entrevistados ali falou. É um ato extremo, é o abandono de uma criança recém-nascida, ou seja lá que idade for. É um ato extremo de quê? De medo, de covardia, de insegurança? Como é que a gente pode definir uma pessoa que faz isso? Dá para definir? Sim. Boa noite, Braga. Boa noite. O que ocorre? Com certeza é uma atitude que a pessoa toma quando está numa pressão extrema, né? Não tem como a gente falar sem estar, ou melhor, sem ouvir a pessoa, né? Dá pra gente pelo menos ter uma hipótese, mas com certeza é uma pressão de medo, de abandono, talvez até mesmo por situações que ela já passou também similar a isso, né? Talvez até mesmo sem o apoio do companheiro que deveria estar nesse momento em que ela faz algo nesse nível. Supervisor Walter, muitas pessoas que assistem às reportagens que a gente exibe dessa natureza, né, acabam ligando para cá e querendo saber, pode adotar, como é que faz? O que acontece com uma criança, o Arthur nesse caso? Qual o destino de uma criança como ele?
Bem, o procedimento legal é, primeiramente, aguardar as diligências, tanto da Polícia Civil quanto do Conselho Tutelar, que procuram indícios que eventualmente apontem quem é a genitora biológica ou demais membros da família biológica. Em não sendo possível a localização, as diligências sendo encerradas, o juiz da Vara da Infância, após ouvir o Ministério Público, determinará o imediato cadastramento dessa criança para adoção e a mesma será apresentada a uma das famílias habilitadas previamente pelo sistema de justiça. Nós sabemos que essas situações causam comoção e muitas pessoas ligam para a Vara da Infância manifestando interesse em acolher a criança, se não em adoção, pelo menos em guarda. Mas o procedimento legal é muito claro. A criança cadastrada para adoção deve ser imediatamente apresentada a uma família previamente habilitada pelo sistema de justiça. Dr. Walter, continuando com o senhor, quando a mãe do recém-nascido que teoricamente abandonou o recém-nascido, ninguém sabe o motivo, quando ela é identificada, encontrada, a justiça sempre faz todos os esforços para que ela fique com a criança, correto? Veja, na verdade há uma tentativa de verificação psicossocial quanto às reais condições da família biológica dessa criança acolhê-la, pelo menos em guarda. O arrependimento apresentado por uma genitora não a exime de responder criminalmente pelo ato de abandonar. Agora, o que nós verificamos é que, via de regra, essas genitoras que abandonam já carregam previamente um histórico de abandono. São genitoras que estão à margem da sociedade, desinformadas, desvinculadas de qualquer política pública de assistência, foram abandonadas pelos companheiros e acabam acometidas por toda sorte de disfunção emocional, estão desesperadas. E nós sabemos que, se houver uma informação preventiva e essa genitora tiver a certeza de que é possível, ao invés do abandono, a entrega legal e segura daquela criança à Vara da Infância e Juventude, com o acompanhamento do Ministério Público, com toda a segurança jurídica, com certeza esse tipo de situação seria evitada. Exato. Doutor Valmor, a gente sabe que a depressão pós-parto atinge muitas mulheres e é de fato uma doença. Mas poucas horas depois de dar à luz, uma mulher pode desencadear um quadro de depressão que chegue ao extremo de você abandonar o seu filho em algum lugar assim? É claro que é possível, isso não surge do nada, certamente já vem sendo desencadeado desde o momento em que ela está numa situação como essa, né? Quando ela engravida e não tem o apoio que ela deveria ter, seja um apoio dos familiares ou até de onde ela trabalha, dos amigos, das pessoas próximas dela, né? Então, esse momento em que ela tem o filho dela, o parto em si, o que pode ocorrer? Pode ser o ápice disso, do desespero, da situação, da tomada de uma decisão, às vezes até que vai trazer grande prejuízo, não só para ela, mas para a criança também. Agora, as pessoas, a mãe, a família, pode interferir nesse caso, assim, ajudando? Quais são os sinais que mostram que uma mulher está em depressão e que pode cometer um ato como esse? Sim. Certamente a alteração do humor, a própria depressão que a gente verifica no decorrer desse momento em que ela está enfrentando, a falta de apoio do companheiro que deveria estar próximo, né, as consequências que ela acha que vai ter arcando com a responsabilidade do filho, tudo isso são indícios que quem está próximo, a família, pode estar acompanhando e fazendo alguma intervenção. Talvez, quem sabe, até mesmo buscando uma ajuda, um apoio psicológico, de maneira que possa amenizar ou evitar completamente uma atitude tão extremada como essa. Perfeito. Dr. Walter, uma mulher que esteja numa situação dessa, de desespero e esteja para dar à luz, essa mulher não quer o filho, ela vai à Vara da Infância ou ela vai a algum centro de atendimento social para disponibilizar esse filho, não sei se dá para falar assim, de forma legal? Sim, ela pode recorrer a um núcleo da assistência social, da SEDEST,
pode procurar o posto de saúde, até porque a legislação é muito clara. Essa gestante que manifesta interesse em entregar o filho para adoção, obrigatoriamente deverá ser encaminhada à Vara da Infância e Juventude, que é a instância máxima que vai mediar toda e qualquer adoção. E ela não está cometendo... recomendamos que... ela não está cometendo crime fazendo isso. Pelo contrário, De forma alguma. Nós interpretamos que, ao agir dessa forma, ela manifesta afeto, respeito aos direitos dessa criança. A lei é muito clara. Dá a essa genitora a possibilidade de, cercada de segurança jurídica, proceder à entrega legal da criança junto ao sistema de justiça, sem qualquer punição. Esse é um caminho legal. E oxalá que as instituições públicas, como Rede Pública de Saúde, Serviço Social, estejam divulgando essa possibilidade. A genitora que procura a Vara da Infância será tratada com deferência, o seu pedido poderá se cercar de sigilo e ela será acompanhada não só pela equipe técnica, composta por psicólogos e assistente social, mas ela também será acompanhada pelo defensor público, ela terá assistência jurídica. Perfeito. Doutor Valmor, uma criança que passa por uma situação dessa, de abandono, isso tem alguma consequência no futuro ou o fato dela ser recém-nascida não vai interferir em nada? Tá aí uma questão difícil de ser respondida, mas certamente alguma marca fica, né? E o que vai fazer desencadear isso para um lado negativo, por consequências negativas, é o ambiente onde ela vai ser inserida. É a forma como ela vai ser acolhida nesse ambiente, né? Um ambiente que possa, de alguma forma, proporcionar o bem-estar, o amor, o carinho, certamente apaga isso ou pelo menos inibe que isso algum dia venha a se expor ou revelar de alguma outra forma. Perfeito. Doutor Valmor, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente, seus esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Doutor Walter, obrigado também mais uma vez pela sua participação, sua colaboração aqui com a gente, tá bom? Obrigado, uma boa noite. Estamos à disposição. Obrigado.